É, ó, obrigado pela pergunta, pela gentileza. Claro que não dá para apresentar o que é essa ideia de PMDBismo rapidamente, né? Então, por que que é uma contraposição? Então, da maneira como eu leio o livro do André, o lulismo é uma figura do PMDBismo. É uma das figuras do PMDBismo, entendido como uma cultura política de fundo que organiza o sistema político brasileiro desde a redemocratização. O PMDBismo é muito mais do que o PMDB, uma determinada cultura política que vai se firmando na nossa redemocratização. Então, por isso eu acho que o lulismo, assim como o PMDBismo ele mesmo, não é um conceito crítico. Certo? Então eu preciso, além de lulismo e de PMDBismo, eu preciso ter um outro conceito que seja um conceito crítico, porque esse justamente é a discussão de fundo que a gente tem aqui, com a qual o André terminou, e eu quero fazer o elogio de novo. Né? O André não fugiu de nenhuma das questões, nós podemos discutir abertamente aqui, divergir, inclusive ele dizer das dúvidas que ele tem e das que eu tenho. Ele acabou de colocar uma, que é quais são os limites da transformação social do Brasil. Qual foi a maneira pela qual ele colocou, e eu acho que a gente avançou o debate por causa disso. Porque a gente tem que entender qual é a natureza do conservadorismo brasileiro. Ele fala em pacto conservador, eu falo em PMDBismo. Para mim, o PMDBismo é o que caracteriza esse conservadorismo de fundo do sistema político brasileiro. Existem vários momentos desse PMDBismo, década de 80, no qual ele se confunde com o partido que deu origem a ele, o PMDB, com o momento em que o PMDB é dominante. Né? O PMDB, para falar de uma maneira muito esquemática, né? O PMDB, tendo dominância na década de 80, ele leva ao travamento e ao impasse, que são a sequência de planos econômicos, né? Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, etc., que leva à eleição de 89, no qual se elege o antípoda do PMDBismo, o salvador da pátria. Então, o Brasil fica entre o travamento do PMDBismo e o salvador da pátria, o Collor. Entre esses dois. Só na década de 90, ou seja, expressões de uma crise de hegemonia profunda. Na década de 90, o PMDBismo ele se descola do seu partido de origem, do PMDB, e ele passa a ser a gramática profunda do sistema político brasileiro. Qualquer partido hoje, com exceção do PT, eu acho, com exceção do PSOL, com exceção do PSTU, com algumas exceções, é um partido PMDBista, da maneira como eu leio. Pode ser, já me colocaram essa questão, André, se lá quando a gente teve o debate no SEDEC, o Brasílio me falou, mas o PT também não se PMDBizou? Eu falei assim, eu acho que não, pode ser que sim. Né? Então, você tem vários momentos em que essa cultura vai se estabelecendo e vai mudando. Como é que nós superamos a nossa crise de hegemonia? Em meados da década de 90. No momento em que a aliança política do Plano Real, a aliança PSDB-PFL na época, resolveu que não era possível enfrentar o PMDBismo do sistema, que a única maneira de fazer com a transformação necessária para superar a crise de hegemonia é dirigir o PMDBismo. Ou seja, dar sentido e orientação para um sistema que, deixado a ele mesmo, se autoparalisa. Certo? Então, essa foi a maneira pela qual a aliança do Plano Real estabeleceu dois polos do sistema, que são polos de direção, né, do sistema. Por isso que eu digo, a ilusão do dirigismo ela pode acontecer por causa disso também. Porque se você ignora a cultura política profunda que está sendo dirigida, né, você perde, a meu ver, o essencial do que é o conservadorismo brasileiro. Então, a Aliança do Real estabelece dois polos, o PT de um lado e os seus aliados, e o PSDB-PFL do outro, e um enorme PMDBismo no meio. O que acontece quando o Lula vence a eleição? Primeiro momento, o Lula enfrenta o PMDBismo e faz, no sentido de que faz acordos de varejo com o PMDBismo, o que redunda na crise do mensalão. Certo? A partir do final de 2005, o pacto com o PMDBismo está feito. Qual é a nova tática? A nova tática é ocupação pela esquerda do PMDBismo. Isso que o André descreveu. Por isso que eu digo, em termos de descrição, é muito próximo o que a gente faz, mas a maneira pela qual a gente explica vai para dar resultados bastante diferentes. Então, você tem uma ocupação pela esquerda do PMDBismo. Então, o André está dizendo, nós temos que olhar para isso, porque esse é o limite, temos que olhar, sendo responsáveis como pessoas de esquerda, etc., e tal, até onde pode ir a transformação. Posso concordar com ele, mas não acho que seja um conceito crítico, e que a gente precisa de conceitos críticos. Além disso, que essa ocupação pela esquerda do PMDBismo claramente chegou ao seu limite. Não há mais transformações sociais possíveis relevantes que possam ser feitas por essa tática.
ela chegou ao seu limite para mim. Como chegou ao limite esse modelo que foi instalado a partir de 2005, tanto em termos econômicos quanto políticos, né? Então, se eu for colocar o problema que o André colocou no final, agora eu digo, olha, do jeito que está, essa tática não funciona mais para transformar o país. Então, não se trata mais de até onde a gente pode ir ocupando pela esquerda o PMDBismo. Não há mais essa possibilidade. Você me diz, o que tem para fazer? A única alternativa de esquerda nesse país é enfrentar o PMDBismo. Primeira vez. Porque essa ocupação pela esquerda do PMDBismo teve um avanço social de um lado e uma regressão gigantesca do outro. Qual foi? Naturalizar o PMDBismo. Certo? Então, é normal que nós aceitemos uma cultura política conservadora, uma cultura política antidemocrática, ou pelo menos de baixo teor democrático, como é o PMDBismo. Por quê? Porque, de um outro lado, nós tivemos um avanço social. Então, é paradoxal o resultado da tática do Lula. Por um lado, um avanço social inegável, incrível. Por outro lado, uma regressão política. Né? Porque antes nós tínhamos um enfrentamento do PMDBismo que se perdeu agora. E é isso que a esquerda tem que fazer de novo. Tem que enfrentar esse PMDBismo no sistema e tem que enfrentar esse sistema. Tá certo? Se você for olhar do ponto de vista sintomático, simplesmente, tá certo? Se for olhar o que está acontecendo na Itália com o Beppe Grillo, se for olhar o que está acontecendo aqui com a Marina, são duas coisas que têm nada a ver uma com a outra. Mas os dois estão perseguindo uma trilha muito semelhante. A ideia da nova política, de que essa política não funciona, etc. Tá certo? Então, assim, a minha avaliação política é essa. Chegou ao limite o que essa tática podia dar. Não estou dizendo se ela foi correta ou incorreta, não vou nem discutir isso. Mas ela chegou ao seu limite. Eu acho que só é possível apontar esse limite se eu tenho um conceito crítico que vai para além do PMDBismo e do lulismo. Certo? Não sei se ficou claro, mas eu tentei resumir aí 30 anos.